seja bem-vindo a mais uma leitura do livro Mitologias Jurídicas da Modernidade, capítulo 1, Justiça como Lei ou Lei como Justiça, observações de um historiador do direito. 1. Direito e lei entre medieval e moderno. Uma circunstância que sempre me alarmou profundamente, ao mesmo desde o período em que era estudante na Faculdade de Direito, é a teimosa desconfiança que o homem do povo, o homem comum, tem no que diz respeito ao direito. Uma desconfiança que nasce da convicção de que o direito é alguma coisa bem diferente da justiça, enquanto se confunde com a lei. Talvez possa se especificar justo porque se confunde com a lei. O homem do povo, o portador do bom senso do homem comum, não está errado. O direito mostra-se para ele somente como lei. E lei é o comando autoritário que cai do alto sobre a indefesa comunidade dos cidadãos, sem levar em conta os fermentos que circulam na consciência coletiva, indiferente à diversidade das situações que pretende regular. De fato, é corretamente ensinado que são virtudes comuns da lei, os aspectos abstratos e geral, ou seja, a sua indiferença perante casos e motivos particulares, a rigidez, ou seja, a sua insensibilidade às possíveis diferentes exigências dos seus destinatários, a autoridade, ou seja, a indiscutibilidade do seu conteúdo. O que o Estado moderno assegura aos cidadãos é somente um complexo de garantias formais. É lei somente o ato que provém de determinados órgãos, normalmente o parlamento, e segundo um procedimento detalhadamente especificado. O problema do seu conteúdo, ou seja, da justiça da lei, da correspondência ao que a consciência comum reputa justo, é substancialmente estranho a essa visão. Obviamente, a justiça permanece como objetivo de ordenamento jurídico, mas é um objetivo exterior. Os cidadãos podem somente ter a esperança de que os produtores de lei, o que são, pois, os detentores do poder político, ajustem-se a essa, mas devem, de qualquer modo, prestar obediência também à lei injusta. Recordo sempre com horror o que escrevia, em um condenável paradoxismo legalista, o meu mestre de Direito Processual Civil, Piero Calamandrei, sobre a suprema necessidade de obediência até mesmo ao preceito legislativo que gera horror ao cidadão comum. E, no século XX, não faltaram leis que horrorizaram a nossa consciência moral. Posso indicar, ao menos, os provimentos italianos pela tutela da raça de 1938, aberrantes e repugnantes no seu perverso racismo, que ainda hoje sentimos pesar com vergonha sobre a civilização jurídica italiana. O homem do povo tem, deste modo, razão de desconfiar se o direito é lei e se lei é somente um comando abstrato com conteúdos indiscutíveis, pensado e desejado no longínquo Olimpo dos palácios do poder. A sua identificação
com um raio que cai sobre a cabeça dos desavisados, não é, pois, tão peregrina. O historiador do direito pode, porém, mostrar um horizonte mais razoável para o homem do povo. A situação de hoje, em que começam a florescer novos fermentos, não possui raízes nem distantes, nem profundas. Nasceu agora há pouco, mesmo se uma propaganda sutil e persuasiva pretendeu fazer com que essa se apresentasse aos nossos olhos como única e otimizada solução. O historiador do direito que, por seu dever profissional, ama estender o seu olhar a tempos longínquos, isto é, fazer conexões e comparações, pode alertar para o fato de que a redução do direito à lei e a sua consequente identificação em um aparelho autoritário é fruto de uma escolha política que está próxima de nós e que outras experiências históricas viveram de um modo diferente a sua dimensão jurídica, como, por exemplo, aconteceu com a medieval. A visão histórica consola porque retira o caráter absoluto das certezas de hoje, relativiza-as pondo-as em fricção com certezas diferentes ou opostas experimentadas no passado. Desmistifica o presente, garante que essas sejam analisadas de modo crítico, liberando os fermentos atuais da estática daquilo que é vigente e estimulando o caminho para a construção do futuro. Por isso que me colocarei em um observatório especialmente comparativo entre a civilização jurídica medieval e a civilização jurídica moderna, com o objetivo de analisar como a relação entre direito, lei e justiça tenha sido vivida em ambas. Acredito que através dessa comparação a nossa análise possa tornar-se mais encorpada do ponto de vista crítico, já que, perante a formalista solução moderna de uma lei como justiça, ganhará consciência a substancial solução medieval da justiça como a lei. Medieval e moderno, dois planetas interligados por uma continuidade cronológica, mas marcados por uma efetiva descontinuidade, que é efetiva justo porque a profunda diversidade nas soluções adotadas tem origem em fundamentos antropológicos radicalmente diferentes. Coloca-se, portanto, em um ideal de fronteira divisória, acentuará a tipicidade que há pouco se acenava, assim como virá a exaltar a peculiaridade da modernidade jurídica. Aos olhos do jurista, civilização medieval e civilização moderna parecem coincidir somente em um ponto. Ambas são civilizações jurídicas, significando, de modo elementar, que ambas têm muita consideração pelo direito, considerando-o como estrutura fundamentadora em seus seios. Mas a coincidência formal e aparente é questionável, aprofundando a análise mesmo sobre esse aspecto. As escolhas se fazem diferentes, para não dizer opostas. É verdade? A presença do direito é intensa em uma e em outra, mas se tratam de presenças, por assim dizer, inversas.
ao total e inegável respeito com o qual a dimensão jurídica circula constantemente nas veias do organismo medieval. Contrasta a atitude de completa instrumentalização que domina no moderno, enquanto se punha para o primeiro entre os fins supremos da sociedade civil, torna-se, para o segundo, um instrumento, seja mesmo relevante, nas mãos do poder político contingente. 2. A ordem jurídica na perspectiva medieval. O universo medieval caracteriza-se, aos olhos atentos do historiador, por exprimir no seu seio aquilo que, em outra ocasião, apontei como um poder político não consumado. Entendo por não consumado não a falta de efetividade, que frequentemente existe e que às vezes pode se agravar, transformando-se até mesmo em manifestações tirânicas, mas sim a ausência de um projeto totalizante, onicompreensivo. Entre outros termos, o poder político não pretende controlar a integridade do fenômeno social, ou melhor, distingue-se por uma indiferença substancial em relação àquelas zonas amplas ou mesmo amplíssimas do social que não interferem diretamente no governo da coisa pública. Com esse fenômeno, tem-se uma primeira consequência de grande relevância: o social, fundamentalmente autônomo, sem obrigações vinculantes, vive plenamente a sua história em todas as possíveis riquezas expressivas, deixado livre, dá livre curso à sua criatividade através de milhares possíveis combinações, ligações, sedimentações, do plano político ao econômico, do estamental ao profissional, do religioso ao familiar, ao clã, às estirpes nobres, nos propondo uma paisagem com infinitas figuras corporativas, que são a marca do vulto medieval e, por inércia histórica, também pós-medieval. Se vem acrescentada uma psicologia coletiva percorrida por inseguranças gerais e marcada pela humildade sincera dos indivíduos, nasce uma civilização que possui dois protagonistas essenciais, no fundo incumbente e condicionante: a natureza cósmica com os seus fatos primordiais, vista como alvéolo protetor e garantia benéfica de sobrevivência, mas também na sua indomável imensidão, dentro das tramas do tecido de existência cotidiana, a comunidade, nicho indispensável para o desenvolvimento individual nas múltiplas manifestações que exprimem toda a complexidade da vida comum. É um mundo de formações sociais que se delineia perante os nossos olhos, inacreditavelmente articulado e rebuscado, certamente pleno, devido ao incessante regar-se, integrar-se, estratificar-se das mais diferentes dimensões comunitárias, onde o indivíduo é uma abstração, já que pode ser concebido somente no interior da consolidada rede de relações oferecidas por aquela dimensão.
É daqui que brota e é aqui que se coloca o direito, não como fruto da vontade desse ou daquele poder político contingente, desse ou daquele príncipe, mas como uma realidade historicamente e logicamente antecedente, que nasce nas vastas espirais do social. Com esse se mistura, desse se incorpora. O direito é um fenômeno primordial e radical da sociedade. Para subsistir, não espera os coágulos históricos ligados ao desenvolvimento humano e representados pelas diferentes formas de regulamentação pública. Ao contrário, para ele é terreno necessário e suficiente as flexíveis organizações comunitárias em que o social se ordena e que ainda não se fundamentam na polis, mas sim no sangue, na fé religiosa, na profissão, na solidariedade cooperativa, na colaboração econômica. Resumindo, antes existia o direito, o poder político vem depois. Tentando, com essa afirmação aparentemente surpreendente, salientar que, na cidade medieval, o direito repousa nos estratos profundos e duradouros da sociedade, como se fosse uma usada secreta, estrutura escondida dessa. Uma ossada secreta, estrutura escondida desta. Uma segunda consequência emerge, relevante. O direito não é a voz do povo, não leva a sua marca, não sofre os seus inevitáveis empobrecimentos, os inevitáveis particularismos, com uma imprescindível especificação, certo? Existe também aqui uma parte do jurídico que é ligada e coligada a quem detém o governo na coisa pública e é o que hoje frequentemente qualificamos como direito constitucional, administrativo, penal, mas o direito por excelência, a razão civil, chamada a regulamentar a vida cotidiana dos homens, toma a sua forma direta e imediatamente pelo social e sobre as suas forças se desenha. Seus canais são, genericamente, um denso florescer de costumes, em medida prevalente a respeito das poucas intervenções autoritárias dos príncipes. Sistematicamente, um rico ordenamento operado, mais do que por legisladores, por mestres, teorizadores, juízes, tabeliões ou simples mercadores imersos na prática dos negócios e intérprete das exigências que essa impõe. Para a civilização jurídica medieval, pode-se corretamente falar de autonomia do jurídico, relativa mais autonomia, do mesmo modo que se falou anteriormente de autonomia do social. Indubitavelmente, o direito nunca flutua na história, ao contrário, tende sempre a encarnar-se nela e a penetrar-se em si mesmo. Porém, existe aqui uma grande pluralidade de forças que, circulando livremente na sociedade, orientam-no, forças espirituais, culturais, econômicas, todas as forças que livremente circulam no social. O social e o jurídico tendem a se confundir. E é impensável uma dimensão jurídica vista como um mundo de formas puras ou de simples comandos separados por uma substância social.
E uma terceira consequência emerge, igualmente relevante, e é já sumariamente delineada na última afirmação: o direito, emanação da sociedade civil na sua globalidade, é aqui realidade radical, ou seja, de raízes das mais profundas e inimagináveis raízes. É realidade que fundamenta todo o edifício de civilização e, como tal, intimamente ligado com os grandes fatos primordiais que fundamentaram aquele edifício, fatos físicos e sociais de um tempo pertencentes à natureza cósmica, mas absorvidos como fundamento último e primeiro de toda a construção social. Visto do nosso ângulo de observação, o resultado que se manifesta em toda a sua tipicidade histórica é um direito que não está nos projetos de um príncipe, que não sai da sua cabeça, que não explicita as suas vontades benéficas ou maléficas, mas de qualquer modo potestativas, que não é controlado como se fosse uma marionete, que não é manobrado para beneficiar o príncipe. Esse direito tem uma sua onticidade, pertence a uma ordem objetiva, está no interior da natureza das coisas, onde pode-se e deve-se descobri-lo e lê-lo. Íntima sabedoria do direito, escrito nas coisas por uma suprema sapiência e a qual decifração e tradução em regras podem ser confiadas somente a uma classe de sábios, os únicos capazes de fazê-lo com prudência. Torna-se consequencial o fato de o direito ser aqui concebido, sobretudo, como interpretação, ou seja, de consistir principalmente na intensa atividade de uma comunidade de juristas, mestres, juízes, tabeliões, que, tendo por base textos respeitáveis, romanos e canônicos, lê os sinais dos tempos e constrói um direito automaticamente medieval, mesmo tendo como custo a possibilidade de ir além ou contra os textos que frequentemente assumem o reduzido papel momentâneo da validade formal. Ninguém mais do que Tomás de Aquino, que no final do século XIII agregou os estudos e promoveu a antropologia e a ciência política medievais, traduziu com tanta nitidez uma certeza similar em uma definição essencial, cuja substância circula e é amplamente recebida, mesmo junto aos juristas profissionais. É a definição de lex, justamente celebrada, que convém analisar com atenção, porque muito frequentemente o seu vigoroso conteúdo de pensamento político-jurídico foi banalizado, deixando-se monopolizar pela também relevante referência ao bem comum como finalidade da norma. Leiamos-na por nossa conta no centro da Question 90 da Prisma Secundae da Summa Teológica, dedicada à Essentia Legis. Um ordenamento da razão voltado ao bem comum, proclamado por aquele que possui o governo de uma comunidade. Nela, um elemento se salienta:
A dimensão subjetiva cede lugar à dimensão objetiva. Em outras palavras, o sujeito emanador não é tão relevante quanto seu conteúdo objetivo, que é duplamente especificado. Consiste em um ordenamento exclusivamente demandado pela razão. Ordinatio é a palavra que descola o eixo da definição do sujeito ao objeto, porque insiste não sobre a sua liberdade, mas sobre limites da sua liberdade. Ordenar é efetivamente uma atividade vinculada, já que significa tomar consciência de uma ordem objetiva pré-existente e não eludível, dentro do qual deve ser inserido o conteúdo da lex. É justo, por isso, que a razão vem identificada como um instrumento do ordenar, ou seja, em uma atividade psicológica prevalentemente cognitiva. Porque o conhecimento é o maior ato de humildade que um sujeito pode realizar em relação ao cosmos e à sociedade, porque o conhecimento é a projeção do sujeito além da própria individualidade para descobrir na realidade externa a ele as verdades que essa contém, para descobrir a ordem projetada e realizada pela divindade. É verdadeiramente essencial a razoabilidade da lex, ou seja, a determinada e rigidíssima correspondência do seu conteúdo a um modelo que nem o príncipe, nem o povo, nem a classe dos juristas criam, mas são chamados simplesmente a descobrir na ontologia da criação. Neste contexto, a lex, que possui uma dimensão cognitiva seguramente prevalente sobre a volitiva, não pode ser somente forma e comando. É, antes de tudo, um conteúdo substancial determinado, porque é, antes de mais nada, leitura da realidade. Retornando às muitas e criativas etimologias que encontram lugar na cultura medieval, viria a vontade de dizer lex mais lendo do que ligando, e é por isso que se propõe como indispensável a ratio, a razão, por ser indispensável a capacidade de leitura e de medida do real, o que é próprio da razão, tanto que é possível afirmar que a lei consiste somente na razão. Perante esse apelo obcecado à razoabilidade, facilmente vem ao jurista italiano de hoje uma desoladora consideração, porque na nossa tradição de direito público foi possível chegar a falar de razoabilidade da lei, ideia considerada intimamente desconsagrante por uma mentalidade tenazmente legalista. Tivemos que esperar as recentíssimas aberturas da Corte Constitucional, mas isso aconteceu somente há pouco tempo. 3. Os sinais do moderno, estatalidade do direito e transfiguração da lei. Recolhemos os principais pontos do discurso desenvolvido até agora. A ordem jurídica na civilização medieval é, excetuando algumas zonas delicadas conexas ao governo da polis, uma realidade ôntica, ou seja, presente na natureza das coisas, realidade particularmente radical, por ser exuberante às raízes de uma sociedade
e por isso identificada com o costume, com os fatos caracterizantes que dão o vulto peculiar a uma civilização histórica. Certamente, por isso, apresente-se sempre sobre a égide da complexidade, realidade que nasce, vive, prospera, transforma-se fora das espirais do poder público, o qual, graças ao fato de ser inconsumada, não tem pretensões excessivas, respeita o pluralismo jurídico, respeita o concurso de forças que a provocam, dimensão histórica autenticamente medieval. Esta da relativa indiferença do príncipe em relação ao direito, mas que, por inércia, que frequentemente é elemento primário dos teatros históricos, chega, mesmo ser discutida, contestada, corroída, até aos grandes movimentos políticos e jurídicos do final do século XVIII. Temos dito, discutida, contestada, corroída. E é assim. O itinerário que desembocará na nova perspectiva de relação entre poder político e ordem jurídica que, na sua perfeita inversão a respeito das soluções medievais, constitui-se-á no arquétipo moderno. É uma estrada longa e acidentada, longa quase 5 séculos, onde novidades arrogantes misturam-se com as conspícuas resistências de uma ordem que tinha conseguido se fundir com os nervos mais profundos da sociedade. Lentamente, mas incessantemente, emerge uma nova figura de príncipe e também uma conexão totalmente nova entre ele e o direito. O novo príncipe é, politicamente, o fruto de um grande processo histórico totalmente voltado a libertar o indivíduo dos laços em que a civilização precedente o tinha inserido. Quanto mais o pessimismo medieval tentou inserir o indivíduo no tecido protetor, porém condicionante da natureza cósmica e da sociedade, tanto mais o planeta moderno, em marcha sempre mais decidida a partir do século XIV, esforçava-se para liberar o indivíduo, cada indivíduo, de todas as incrustações sedimentares que se encontravam sobre ele. Tal fenômeno acontece, antes de tudo, em nível geral antropológico. Estamos na gênese do individualismo moderno. Isso acontece também na ciência política, que aqui nos interessa. Também o príncipe, esse indivíduo, modelo de todo indivíduo, sofre um processo de liberação similar, libertando-se das velhas limitações medievais. Liberação, para ele, significa o desenho de um novo projeto político munido de uma couraça que torne possível a absoluta solidão, que encontre somente em si mesmo justificações, motivos, finalidades, e o poder que vem colocado nas suas mãos perde aquele conteúdo delimitado por esse fundir-se na velha ordem feudal e aproxima-se sempre mais da potência absoluta e perpétua,
teorizada no final do século XVI na República de Bodin. O novo príncipe é um sujeito que não ama mortificações provenientes da realidade desse mundo, que não está em diálogo com a natureza e com a sociedade, que não tolera humilhar-se como simples cabeça de uma relação. Ele, indivíduo de absoluta insularidade, tenderá a projetar para o exterior uma vontade perfeitamente definida, que encontrou já nele toda e qualquer possibilidade de justificação. Interessa-nos, em particular, a nova conexão entre esse príncipe e a dimensão jurídica. Lentamente, mas incessantemente, a velha psicologia de indiferença em relação a grandes zonas do jurídico é substituída por uma psicologia extremamente atenta, uma atitude invasiva, um envolvimento sempre maior na produção do direito. Tudo isso bem inserido no interior de uma visão do poder político como potestade onicompreensiva, potestade sempre mais consumada. Inicia-se uma longa estrada que verá o príncipe sobre uma trincheira de batalha contra toda e qualquer forma de pluralismo social e jurídico. É um processo desacobertadamente tangível no reino da França, que é, para o cientista político e para o jurista, o extraordinário laboratório histórico onde o moderno, por primeiro, toma o seu vulto mais determinado, incrementando cada vez mais os seus traços. A história da monarquia francesa do século XI ao século XVIII é a história de uma cada vez mais intensa tomada de consciência por parte do príncipe, da sua cada vez mais precisa percepção da essencialidade do direito no âmbito do projeto estatal, da exigência sempre maior de propor-se como legislador, melhor, de conceber na produção de normas autoritárias o emblema e o vigor da realeza e da soberania, em oposição ao ideal medieval que via o príncipe, sobretudo, como um juiz supremo, o grande justiceiro do seu povo. A linha de desenvolvimento corre nítida nos séculos tardo-medievais e proto-modernos. Ganhará sempre mais espaço a normatização direta realizada pelo príncipe, adentrando sempre mais em zonas que antes eram consideradas proibidas. Finalmente, e estamos já no final do século XVIII, os atos de esparsa normatização transformaram-se em um tecido normativo bem programado, regido por uma abordagem orgânica ao disciplinar setores relevantes da experiência jurídica, que já tende a substituir-se monocraticamente ao velho pluralismo de fontes. Ganha espaço o protagonismo da lei, mas não mais entendida na vaga acepção da Lex de Santo Tomás, essa última inclinada a dissipar-se no ius, mas sim no significado estreito da lei em sentido moderno, volição autoritária do detentor da nova soberania e caracterizada pelos atributos da generalidade e da rigidez.
Mas um outro elemento discriminante salienta-se entre Alexis dos medievais e Aloy dos modernos. Quanto à primeira, era marcada por conteúdos e finalidades bem estabelecidos, a razoabilidade, o bem comum. Tanto já a segunda propõe-se como realidade que não encontra em um conteúdo ou em um objetivo nem o seu significado e nem a sua legitimação social. Talvez ninguém melhor do que Maico de Montaigne, impiedoso, mas agudíssimo observador de si e do mundo, na segunda metade do século XVI, soube expressar essa verdade elementar. As leis possuem crédito não porque são justas, mas porque são leis. É o fundamento místico da autoridade delas. Não tem outro fundamento e é bastante. Frequentemente são feitas por imbecis. A dose vem recarregada algumas linhas depois. Quem as obedece, por serem justas, não dá a obediência devida a elas. E o faz desencalhando de um modo que pode parecer imprudente a um moralista, o dever de obediência do cidadão a qualquer tipo de pretexto conexo ao conteúdo da norma. A visão pessimista, que Montaigne, especialista no direito, contempla com os seus olhos eivados de um corrosivo ceticismo, traduz-se em um diagnóstico preciso do que tinha se transformado Aloy na França na segunda metade do século XVI, uma norma que se autolegitima como lei, ou seja, como volição de um sujeito soberano. O organismo político, já ordenado em uma robusta, sempre mais robusta, estrutura autenticamente estatal, precisa de um instrumento normativo capaz de conter o fenômeno jurídico e de vinculá-lo intimamente ao detentor do poder. Instrumento indiscutível e incontrolável que finalmente permita livrar-se das velhas salvaguardas que falavam, com uma linguagem cada vez menos receptível pela monarquia, de aceite por parte do povo ou dos organismos judiciários e corporativos. A lei torna-se uma forma pura, ou seja, um ato sem conteúdo, um ato ao qual nunca será um determinado conteúdo a dar o crisma da legalidade, mas sempre e somente a providência do único sujeito soberano, o qual se identifica cada vez mais em um legislador embaraçante, unindo intimamente a qualidade da sua criatura normativa à própria pessoa e à sua supremacia. E desse modo nasce a mística da lei, essa pesada hipoteca da civilização jurídica moderna. A mística da lei enquanto lei, uma herança do absolutismo régio que a revolução do final do século XVIII acolherá sem piscar, intensificando-a e tornando-a cada vez mais rígida em relação às aberturas subsistentes do antigo regime, sobre o acobertamento de simulacros democráticos. E, em clima de conquista e ostentada secularização, será sacra a lei intrinsecamente injusta,
assim como será sacra a lei redigida e promulgada por um soberano idiota, fazendo nosso o exemplo dado por Montaigne. A antiga sobreposição e integração de fontes, leis, costumes, opiniões doutrinárias, sentenças, praxes, cede lugar à fonte única, que se confunde com a vontade do príncipe, o único personagem acima das paixões e dos partidarismos, o único capaz de ler o livro da natureza e traduzi-lo em normas, o único, acrescento, que tem condições, como sujeito forte, de liberar-se com uma sacudida do emaranhado inextricável, mas frequentemente também irracional, de uso e costumes. O velho pluralismo vai sendo substituído por um rígido monismo. A ligação entre direito e sociedade, entre direito e fatos econômicos e sociais emergentes, é ressecada, enquanto se realiza uma espécie de canalização obrigada. O canal, obviamente, escorre entre os fatos, mas escorre no meio de duas margens altas e impenetráveis: politização em sentido estrito e formalização da dimensão jurídica. São o resultado mais impressionante, mas também o mais corpulento. O direito já se contraiu na lei, um sistema de regras autoritárias, de comandos que foram pesados e desejados como abstratos e sem elasticidade, insindicáveis no seu conteúdo, já que não é da quantidade desse, mas da qualidade do sujeito legislador, que tiram a própria autoridade. Em pouco tempo, no clima pré-revolucionário e revolucionário, a lei receberia um ulterior reforço, o democrático, graças à afirmada, mesmo se não demonstrada, coincidência entre vontade legislativa e vontade geral. Em pleno secularismo, o resultado paradoxal é o perfeito cumprimento da mística da lei, percebida de modo tão agudo por Montaigne. Se muitos altares eclesiásticos serão cuidadosamente desconsagrados, outros tantos profanos serão erigidos e consagrados ao culto da lei, juntamente com a teorização de uma verdadeira mitologia jurídica. Mitologia devido ao fato de ser muito frequentemente regida por um aceite substancialmente acrítico, ou o que dá no mesmo ideologicamente motivado. Para nos mantermos na França, laboratório histórico concebido por nós como paradigma, estamos já nas vésperas da codificação geral, que será iniciada a partir da zona tradicionalmente reservada de modo acirrado aos privados, ou seja, pelas relações civis. Efetivamente, o primeiro Código de Napoleão I quis, em 1804, foi o Código Civil. 4. O itinerário moderno do direito à lei. O historiador atento não pode deixar de constatar a lentidão com que o processo se desenvolve, assim como os muitos obstáculos que se entrepõem ao seu desenvolvimento. Nunca nos esqueçamos de que a civilização rapidamente liquidada
pelo azedume humanista como medida aetas, idade do meio, interlúdio insignificante ou, pior ainda, negativo entre duas ideias historicamente criativas. A antiga, clássica e a moderna pôde se desenvolver ao longo de todo o milênio, pôde fixar raízes profundíssimas, pôde se tornar, graças também ao auxílio da Igreja Católica, costume e mentalidade, pôde forjar a consciência coletiva e uma cultura apropriada para aquela consciência. Precisamente por ter se tornado a estrutura do organismo social, os seus valores não poderiam ser apressadamente anulados. A consolidação do novo será necessariamente lenta e difícil. O século XVI francês, tão fértil e povoado de novidades, oferece-nos um testemunho desse fenômeno. É uma encruzilhada histórica onde novas figuras tomam forma, novas sensibilidades florescem e misturam-se com o velho. Bourdieu, o fundador da ciência política moderna, mas também personagem imerso na experiência prática do direito, oferece a possibilidade de seguir o sentido do problema histórico e de verificar a dificuldade pela qual passam os novos modelos e ao substituir os velhos. Trata-se de um texto, na minha opinião, de grande relevo no plano histórico-jurídico, inserido no capítulo central do livro primeiro da República sobre a soberania. Existe muita diferença entre o direito e a lei. O primeiro registra fielmente a equidade. A lei, ao contrário, é somente comando de um soberano que exercita o seu poder. O século XVI é aquele onde o consolidadíssimo poder da monarquia já se traduziu na França em príncipe legislador, em um príncipe que sacraliza a regra jurídica por ele produzida, justo por identificá-la como a própria vontade absoluta e com a expressão do próprio poder. A lei desse príncipe é a lei da qual Montaigne fala sem preconceitos. Mas estamos no início do grande processo histórico que desembocará nos primeiros anos do século XIX na codificação napoleônica, uma codificação geral regulamentando todas as zonas do ordenamento jurídico. No final do século XVI, efetivamente ainda permanecem muitos espaços onde o príncipe não quis ou não pôde legislar, e é, sobretudo, o território das relações cotidianas entre privados, o que chamaremos direito civil, ainda entregue à acirrada regulamentação do costume, das imemoráveis consuetudes respeitadas e observadas por sábios, juízes, operadores práticos. Bourdieu, ainda no século XVI, registra dois planos, dois níveis de experiência jurídica francesa, o das leis, ainda em crescimento, e o outro, mais subterrâneo, enraizado na sociedade, que ele não hesita em chamar direito. Planos diferentes, mas também realidades particularmente diferentes devido às suas qualidades intrínsecas. A lei regia liga-se
A lei régia liga-se somente à vontade do rei, não tendo relevo o seu conteúdo substancial. O direito é, ao contrário, o fruto da experiência de vida de uma comunidade e registra em si as soluções mais equas que cotidianamente a comunidade fez suas. O direito ainda representa, no momento em que Baudin redigia a sua República, a extrema ramificação, destinada a ser reduzida e depois a desaparecer, de uma concepção que tende a encontrá-lo e a lê-lo nas raízes profundas da sociedade, traduzindo-o em normas que deveriam respeitar aquelas mesmas raízes. O drama do planeta moderno consistirá em realizar o processo da absorção de todo o direito na lei, na sua identificação na lei. Para isso basta que essa seja lei, mesmo que seja ruim ou iníqua, como dizíamos no início. E teve-se frequentemente, sempre mais frequentemente, um perigoso, inevitável deslocamento do direito formal e legal de um lado e sociedade civil em perene movimento de outro, sem que existissem possibilidades de verificação e, desse modo, também se salvaguarda para o direito, já totalmente imobilizado nas tramas rigidíssimas de uma constelação legislativa. O direito, tecido ordenante do corpo social, que deve harmonicamente revesti-lo no seu contínuo crescimento, poderia somente vir a passar por uma crise profunda, entendendo aqui por crise a incapacidade de corresponder à sua própria natureza e função. Em 1949, em um pós-guerra que estava revelando em toda a Europa a dilaceração provocada por essa crise, um pensador francês especialista em direito comercial, Georges Hippert, atentíssimo às relações entre fontes jurídicas e realidade econômica do capitalismo maduro, pôde escrever em um fortunado livro significativamente dedicado ao declínio do direito. Quando o poder político manifesta-se em leis que não são mais a expressão do direito, a sociedade encontra-se em perigo. Fecha aspas. Hoje, o jurista olha de maneira mais desencantada, mais crítica às conquistas que a modernidade jurídica pretendia e, há algum tempo, está realizando a revisão de muitas conclusões que uma estratégia persuasiva tinha elevado à categoria dos fundamentos dogmáticos, vistos através de uma lente jurídica mais vigilante e mais penetrante. Nestes magníficos edifícios vazios, erguidos pela cultura moderna, que é lei, legalidade, segurança jurídica, pareceriam merecedores de serem guardados, mas precisando de conteúdos adequados, o que fossem apropriados a legitimá-los, não somente do ponto de vista formal. O historiador do direito, graças ao seu conhecimento específico, evocando e comparando climas diferentes, pode dar uma contribuição fundamental a essa importante obra de relativização. Pode fungir, como estou repetindo insistentemente nos últimos anos,
como consciência crítica de quem se dedica ao direito positivo. Pode contribuir para que esse viva o presente e vigente na sua historicidade, sendo um ponto em uma grande linha histórica que nasce no passado, que não é destinada à exaustão no hoje, mas, ao contrário, projeta-se no futuro. Deste modo, o historiador, paradoxalmente, transforma-se na garantia do futuro para quem constantemente se dedica ao direito positivo, submetido ao risco de um imobilismo innatural. Até a próxima leitura. Gratidão.